A paz do Senhor, meus amados irmãos, meu nome é Suelen. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Na história de hoje a gente vai falar um pouco sobre Sarai. Talvez vocês conheçam ela como Sara, que foi quando ela mudou, quando o Senhor a renomeou. Mas eu quero falar sobre, logo no comecinho da história dela, sobre o casamento de Sara. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, e a partir do capítulo 12 a gente vai andando um pouquinho. E no capítulo 12 já começa falando sobre a promessa que Deus fez para Abraão. Tem muitos louvores, muitas ministrações que falam sobre isso. Abraão foi chamado para ser pai de multidões. O Senhor falou para ele: olha as estrelas do céu, você pode contar? Assim será a sua descendência. O Senhor pegou e falou para ele sair da terra onde ele habitava, que era a terra de Ur, juntamente com sua esposa, servos e o gado dele, e para uma terra que o Senhor iria dizer onde que era. A gente olhando essa história, a gente fala, nossa, que incrível. Porém, olhando o estado pelo lado assim de Sara, ela estava um determinado dia na sua casa, do nada seu marido chega e fala assim: mulher, arruma as coisas porque a gente vai para um lugar, a gente vai embora de Ur, dê adeus a toda a sua família, seus amigos, suas amigas, porque a gente vai para não voltar mais, porque o Senhor me prometeu que eu teria uma grande descendência. Eu acredito que ela olhando aquilo, ela deve ter parado, falado, mas como assim? Descendência, mas eu sou estéril. Será que Deus vai casar? Ou será que Deus vai abrir a minha madre? Bom, vai ver que Deus vai falar alguma coisa comigo, né? E como assim a gente vai sair de Ur? A gente vai pra onde? Ah, não sei. O Senhor vai nos guiar. Eu sei que às vezes parece ser algo fácil. Mas foi como eu já disse. Querer as promessas de Deus é muito bom. Mas você pagar o preço, você escolher viver as promessas de Deus, não é para qualquer um, não. Ela escolheu viver a promessa, porque a promessa era para Abraão. Deus não falou nada para Sara, Deus falou para Abraão. Ah, Sueli, mas Sara era a mulher dele. Mas naquela época tinha as concubinas, tinha tudo. Então, mas ela escolheu. Tanto é que o Senhor vai falar com ela depois de muitos capítulos. Passaram-se anos. Depois de toda a aprovação que eu vou mencionar aqui, aí vai ser quando Deus vai falar com ela. Vou deixar para falar isso no próximo vídeo. Mas eu fico pensando, você acha que seria fácil para uma mulher largar o conforto do seu lar? Ela, por mais que fosse uma cidade conturbada, lá tinha os soldados que impediam que o povo que era inimigo de Ur entrasse e matasse. Ela iria sair do conforto da casa dela para dormir em tenda. Ela ia sair da segurança que ela tinha contra os povos inimigos para dormir em um lugar onde ela não sabia onde que era, e que se algum povo inimigo de Ur visse, poderia matar eles. Ela ia sozinha, sem amigos, sem a mãe. Não tinha pretensão se ela iria ver eles novamente. E para complicar a situação, o marido dela levou o sobrinho, mas ela não levou nada. Ela não pôde levar nada. Abraão nem sequer perguntou se ela estava preparada. Ele simplesmente foi. Aí você pode pensar assim, mas Suelen, se Deus mandou ir, tem que ir. Concordo. Só que o Senhor, ele não é impossível. Abraão era. Abraão devia ter perguntado para Sara, não se eles pudessem ir, mas se naquele momento ela estava preparada para deixar a família dela, porque ele levou o sobrinho, que não era para ter levado, o que mostra que ele era uma pessoa
que achia impulsivamente. Ele não perguntou se aquele era o melhor momento para ela. Se ele não queria, esperar um pouco. Não, ele simplesmente foi. Ele não falou para ela: você quer uns dias para você poder se despedir de todo mundo? Não, ele simplesmente foi. E talvez você pode pensar assim: mas Suelen, como que você tem plena certeza que foi desse jeito que aconteceu? Plena certeza eu não tenho, mas pelo que a Bíblia relata sobre Abraão nessa época, duvido muito que ele tenha se importado e se Sara se despediu da família dela ou não. Embora os dois fossem meio irmãos, ela tinha a outra parte da família também. Se ela se despediu das amigas, enfim. E aí a Bíblia então diz que eles começam a jornada. Só que passado-se algum tempo, começou a ter uma seca naquela região. E eles começaram a passar necessidade. E aí então eles correram para o Egito. Chegando no Egito, Abraão pediu um favor para Sara. E esse favor é algo que iria mexer com o psicológico de Sara, com a vida emocional de Sara. Iria mexer com a autoestima de Sara. Mas Suelen, o que ele poderia então pedir? Ele pediu para Sara que se alguém perguntasse o que ele era dela, ele era apenas irmão. Isso mesmo, ele negou. Ele pediu para que ela negasse que os dois eram casados. Ele negou a própria mulher, porque o ego dele não permitia que fizessem alguma coisa contra ele. Talvez para alguns isso que eu falei foi muito ofensivo. Afinal de contas, era a vida dele. Mas aí eu te faço uma pergunta. Ele saiu de Ur porque ele cria que o Senhor iria fazer dele uma descendência. Então, se o Senhor ia fazer dele a descendência dele multiplicar, por que ele tinha medo de morrer no Egito, sendo que ele ainda não tinha nenhum filho? Deu um ponto de interrogação na cabeça? Exatamente. Foi esse ponto de interrogação que deu na cabeça de Sara. Porque se Deus prometeu que eles iam ter filhos, que Abraão ia ter filhos, e desse filho ia ter uma grande nação, como que ele ia morrer sem antes mesmo de ter um filho? Porque entra naquele negócio que eu falei. Abraão não priorizava Sara e ele era uma pessoa impulsiva. Então, Abraão, depois de ter falado isso com a Sara, vai diante do rei do Egito. E Sara concordou. Mas Suelen, por que ela concordou? Porque eu imagino que ela não tinha, apesar dela ser uma mulher muito bela, muito formosa, ela não tinha amor próprio. Ela não tinha ninguém para orientá-la. Ela achava que por ela ser mulher de Abraão e ter que ser submissa, significa que ela tinha que acatar todas as vontades e desejos do seu marido. E infelizmente, em pleno século XXI, tem muitas pessoas que agem e pensam dessa maneira, o que é totalmente errado e contra a palavra de Deus. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Mas o Senhor, rei do Egito, chamou Sara, a tomou para si e a colocou no seu harém. Gostaria que você parasse para pensar um pouquinho como Sara se sentiu naquele momento. Sara, naquele exato momento, ela já não acreditava mais que ela tinha. O pouquinho de valor que ela tinha naquele momento foi embora. Eu imagino como no harém ela estava se sentindo suja, imunda, desprezada. Ela abandonou tudo
o que ela acreditava, o que ela pensava, toda a família, tudo por uma promessa que era de Abrão. E no final das contas, nem Abrão acreditava naquela promessa. Afinal de contas, ele achava que poderiam matar ele por causa de Sara. E se isso acontecesse, se matassem Abrão, logo não se cumpriria a promessa de Deus. Ou seja, ele acreditava que o rei do Egito tinha mais poder do que a promessa de Deus. Só que sabe o que eu acho muito bonito? É que quando a gente acha que não tem ninguém, quando Sara achava que não tinha ninguém olhando para ela, ninguém cuidando dela, aí Deus aparece, chega em Faraó e conta tudo que foi dado, tudo que acontecido. Faraó chama Abrão e pergunta por que ele fez tal coisa. Por que ele foi fazer isso? Ele enganou o rei do Egito. Ele fez com que o rei do Egito dormisse com a mulher dele. E aí o rei se sentiu acusado. E Abrão não. Vocês têm noção disso? De como ele era irresponsável, que ele não se sentiu acusado. Ele não se sentiu mal da mulher dele pertencer a outra pessoa. Porque ele não se importava com os sentimentos dela, ele se importava com ele. Embora ele amasse ela, ele não a tinha na lista de prioridades. Então a palavra de Deus diz que o rei do Egito dá a eles gado, ouro, e fala para eles irem embora da terra do Egito. E na minha percepção, o rei do Egito não fez isso por causa de Abrão. Ele fez isso meio que para compensar, para ver se aquele sentimento de culpa que ele estava sentindo ia embora. Então, ele começou a ficar muito rico. E aí vai passando, versículo 13, capítulo 13, 14, 15, Deus promete novamente a Abraão que daria um filho. Por que Deus reforça? Porque Abraão não se lembra de mais nada. Deus faz um pacto para Abraão. Aí, Sara, que já estava velha, e viu que Deus prometeu novamente para Abraão que daria um filho para ele. E que Deus faz um pacto com Abraão. Porque Deus faz um pacto com Abraão para ver se entra na cabeça de Abraão que ele não vai morrer, porque o Senhor tem algo na vida dele. Que é para ele se comprometer, que o que for para o Senhor fazer, ele vai fazer. Mas o Abraão também tem que fazer a parte dele. Só que Sarai já estava tão esgotada, que ela comete o pior erro da vida dela. E não, o pior erro da vida dela não foi ter casado com Abraão. O pior erro da vida dela foi que ela se sentiu tão culpada porque Abraão não tinha filhos, que a promessa do Senhor não estava se acontecendo, que ela nem lembrava mais dela. Ela, não estava nem aí para o que ela achava. Ela se sentia tão mal, tão frustrada, que ela pegou uma serva, Agar, e falou para essa serva se deitar com Abrão. E falou para Abrão se deitar com essa serva para Abrão ter um filho. Aí Abrão teve um filho. Então, o Senhor muda o nome de Sara. Lá no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão e muda o nome de Sara. E aí Deus faz a promessa para Sara e fala que o Senhor vai dar um filho a ela, que o filho é dela. Só que nesse momento Sara não acredita, porque Sara já é velha. E Abraão já tem Ismael. Só que o Senhor promete a Sara que terá um filho. Que o filho que é o da promessa não é Ismael. É o filho que vai vir dela. E aí, beleza, vai se passando mais um tempo. E aí lá no capítulo 20,
Eles de novo vão para uma terra do sul. E mais uma vez, Abraão tenta pela sua vida. E fala a mesma coisa para Sara. Só que dessa vez, Deus, ele confronta, ele visita em sonhos Abimeleque e fala para ele não cometer tal ato. Porque senão o Senhor iria pesar a mão sobre ele. Porque Deus sabia que Sara não iria aguentar passar mais uma vez por isso. Então, Abimeleque chega à frente de Abraão, né, que já mudou agora, e fala para Abraão por que Abraão fez isso. Abraão, então, porque Abimeleque, ele ficou doente, ele feriu. E aí depois Abraão aí aqui no capítulo 16, Abimeleque disse, e a Sara disse, vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que te seja por véu dos olhos, para que todos os que contigo estão, e até para todos os outros, e estás advertida. Ou seja, ele ele deu uma recompensa para Abraão, para que Abraão fosse embora daquela terra e orasse para que Deus perdoasse ele. E aí talvez você possa falar assim, Suelen, eu não estou entendendo por que você está falando essa história. Depois a Bíblia diz que Abraão e Sara, Abraão nunca mais torna a fazer isso novamente com Sara. Então, Abraão ele acaba amadurecendo, vai se tornando pai da fé. Sara também se torna, começa a aprender com seus erros e se torna um casal abençoado. Mas o alvo desse vídeo hoje, ele é até um pouco comprido, mas é para dizer para você que está em um relacionamento abusivo. Você não é obrigada a manter isso. Não existe isso que o seu marido vai escolher qual cor de cabelo você vai pôr, que cor você vai pintar a sua unha, como você vai vestir, como você vai portar. Ele não é o seu dono. Você deve honrar o seu marido, porém você não deve idolatrá-lo. O seu marido, ele tem que te amar, ele tem que te valorizar. Eu faço um apelo para você que conhece uma mulher que está vivendo nessas condições como Sara viveu. Sara, ela viveu angustiada. Sara, ela foi tratada como um objeto de troca. Sara, ela acreditava em Abraão, mas Abraão não. Eu faço um apelo a você que conhece uma mulher que esteja passando por um momento assim. Ore pela vida dela. Peça para que o Senhor ajude ela. Eu faço um apelo para você, mulher que está me assistindo. Você não é obrigada a conviver com isso. Você não é obrigada a viver um relacionamento abusivo, aonde você não é feliz, aonde você não tem liberdade para ir e vir, aonde você não tem liberdade de escolher se você pode ou não ter um filho, aonde você não tem liberdade de escolher que cor que você vai pintar o seu cabelo e se você vai pintar o seu cabelo, liberdade de você ter um celular, liberdade de você viver. Meu apelo para os pastores que estão vendo esse vídeo, há mulheres que estão presas, cativas por maridos que deveriam amar e proteger ela como Cristo faz com a noiva, e eles não. Moças, isso acontece, sabe por quê? Porque vocês não entendem o valor de vocês. Vocês são preciosas demais para Deus. Vocês foram compradas por algo que nada nesse mundo pode comprar. Não deixa que um eu te amo de uma pessoa vazia te torne vazia. Porque você tem que ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é menina dos olhos do Senhor, que o Senhor sonhou com você. Você é linda, você é incrível da maneira que você é. Não deixe ninguém te menosprezar. Não é porque você engordou um pouquinho que isso significa que você está menos atraente, menos bonita. Não é porque você tem filhos que significa que você tem que relaxar com o seu corpo porque o seu marido não te procura.
Isso não significa que você tem que deixar o seu namorado te tratar como se você fosse uma qualquer. Você não é uma qualquer, você é filha de Deus. Você tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo. E Ele não quer que você ande cabisbaixa, Ele não quer que você passe noites chorando. Ele quer que você seja alegre, Ele quer que você seja sábia. O Senhor nos fez, Ele nos forjou, não foi para que nós sejamos cavalos, para que os homens montem, ou até outras mulheres montem. O que me deixa mais triste não é ver apenas homens maldizendo mulheres, tratando mulheres como lixo, e sim ver outras mulheres tratando mulheres como lixo. Você não tem que ver um relacionamento assim. Suelen, mas eu já sou casada. O que eu faço? Denuncie. Se seu marido te agride verbalmente, se ele te agride psicologicamente, se ele te ameaça, se ele impede você de sair com as suas amigas, se ele te impede você de ter uma vida social, você não é obrigada a estar com ele. Não estou aqui apoiando o divórcio, porque eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra. Mas o que adianta você viver uma vida infeliz? O que adianta isso? Você não quer divorciar? É um direito seu, mas você não tem que conviver, principalmente se você tem filhos. Você está traumatizando os seus filhos. Vai para casa de uma parente, vai para casa de uma amiga, pede socorro e fala: só vou voltar quando você mudar. Abraão só foi conhecido como o pai da fé porque ele mudou o posicionamento dele, tanto diante de Deus como diante da mulher. A palavra de Deus diz que o homem que não sabe tratar uma mulher, esse homem não é bem visto diante de Deus. Então não acha você bonitinho porque você ora, porque você tem algum cargo eclesiástico dentro de uma igreja, significa que você tem que tratar sua mulher como que você acha que tem que tratar. Você tem que começar a ler a Bíblia, porque a Bíblia ensina como tem que tratar uma mulher. E tratar uma mulher não é do jeito que você acha que tem que tratar, é do jeito que a Bíblia manda. Eu quero convidar você a denunciar. Se ele mudar, você volta, senão não. Você não tem que ser infeliz só pelo fato de que você é casada. Sim, o Senhor não gosta do divórcio, porém o Senhor também não gosta do nosso sofrimento. E o Senhor te convida a você se posicionar como mulher de Deus. E você pegar e não aceitar, mas ser tratada da maneira que você está sendo tratada. Denuncie. Hoje tem como você denunciar. Tem como você pedir ajuda, pede socorro. Se você não consegue, peça socorro para alguma amiga. Peça socorro. Tem como você ligar para 190. Tem como se 100 ou é 110, o número eu não lembro agora. Mas na internet você consegue, tem vários apoios. Você vai na sua igreja, pede ajuda ao seu pastor. Tem uma frase que tem na internet, ela é muito interessante, porque ela fala que se você pedir ajuda ao seu pastor e o seu pastor não te ajudar, denuncie ele também. E é a verdade, porque o pastor ele tem que ajudar, principalmente nós mulheres. Então, denuncie, não seja refém do medo, porque o Senhor já te libertou. Ajude, porque nós mulheres, nós temos que nos ajudar, porque há muitas de nós morrendo, principalmente nessa pandemia. Muitas mulheres que elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo dia após dia. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração e te mostrar que não é isso que Ele quer para sua vida. Não foi isso que Ele sonhou. Amanhã eu vou te mostrar a diferença de Sara quando ela se posicionou diante de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe.